Ó, vamos lá então. Ah, Camille. Escrevi tudo errado seu nome na lista de presença. É, capítulo 15, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre escrever. Página 194. Mas antes, aliás, na página 193, vocês vão ver que tem um texto, tá? Que está falando um pouco sobre essa ideia equivocada que nós temos que as pessoas nascem com um dom de escrever. Isso é uma mentira, tá? Já tirem isso da cabeça, assim, falar, ah, eu não tenho inspiração, tô sem inspiração, não tenho dom. Não existe muito bem isso de dom. Claro que tem algumas pessoas que têm mais facilidade, mas escrever é uma prática. Então, assim, mesmo aqueles que não têm necessariamente um dom, se praticar, 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 vai alcançar um grau bom de escrita. Então, vocês têm que prestar atenção nisso, tá? De não se sabotar antes de ter essa prática, certo? Então, aqui nesse texto está dizendo isso, que não existe essa ideia de não nasci para escrever. Não é bem assim. As pessoas, elas escrevem bem, ou elas... também não existe essa história de estou sem inspiração, porque, na verdade, escrever é praticar, tá? Então, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Aí, agora, a página 194. Vamos ler aí, introdução. Alguém quer ler? A Ana até tirou a câmera, Posso, né? posso ler, professor? Pode ler, Samuel, por favor. Tá. Introdução. Começa de por que escrever parece ser tão complicado? Isso. Tá. Por que escrever parece ser tão complicado? Será pelo fato de que quando escrevemos deixamos registradas nossas palavras, tornando visíveis nossas possíveis falhas? Quando erramos a grafia de uma palavra, quando não concordamos um verbo com o sujeito, quando empregamos de modo inadequado uma preposição ou uma conjunção, estamos sujeitos a várias sanções. Se o texto com erros é publicado em um jornal ou em uma revista, por exemplo, ele toma maiores proporções. No entanto, isso pode ser evitado, pois o redator do texto normalmente o entrega para o editor, que o aprova, e muitas vezes antes da publicação passa por um revisor, que tem a obrigação de fazer uma leitura atenciosa. Mesmo assim, às vezes os textos são publicados com problemas linguísticos. O jornalista não vai perder seu emprego por causa disso. No entanto, se todos os seus textos forem problemáticos, se suas ideias forem confusas e se os desvios em relação à norma culta escrita forem frequentes, fatalmente ele será despedido. Para um pouquinho aí, que eu vou explicar. Percebam o seguinte: muitas vezes a gente tem medo de escrever porque a gente tem medo de errar. E os erros são normais, principalmente na língua portuguesa, que tem uma gramática complicada, que é difícil mesmo respeitar a norma padrão em todos os sentidos. Eu, por exemplo, fiz um curso de revisão de texto recentemente. E olha, gente, até para mim foi difícil, sabe? Porque tem muitas regras, coisas inimagináveis, assim, certo? Então, até um jornalista, que é um especialista em escrita, depois que ele escreve um texto, ele vai passar geralmente por um revisor, né? Que é uma pessoa mais especializada ainda para corrigir as possíveis faltas, os possíveis erros da norma padrão. Então, é normal, assim, a gente errar nesses termos, tá? Acontece mesmo. Porque vai ser bem difícil, de fato, ter alguém que saiba o português perfeitamente, assim. A gente precisa de um auxílio, né? De uma outra pessoa de fora, muitas vezes. Então é normal, assim. Claro que tem certos erros que a gente pode evitar, né? Tem alguns detalhes que são mais complicados, mas tem certos erros que a gente consegue evitar tranquilamente. Bom dia! Estamos na página 194. Pode continuar, Samuel. É preciso partir do princípio. Peraí, deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá. É preciso partir do princípio de que ninguém é perfeito. Ninguém conhece profundamente seu idioma a ponto de não cometer falhas. Uma das atividades escolares mais solicitadas é a da escrita. Se um aluno apresenta problemas no desenvolvimento de suas ideias, se não sabe organizá-las e se desconhece nas regras da escrita, ele deve procurar um apoio dos professores, dos colegas e, mais do que nunca, deve estudar para se tornar um redator eficiente.
Afinal, vivemos numa sociedade letrada, por mais que as imagens sejam poderosas. Por isso, precisamos ler bastante e escrever muito, mas que isso não seja um sofrimento, e sim um esforço constante que devemos encarar com naturalidade, já que somos responsáveis pelo nosso próprio crescimento intelectual. No fundo, eu fui aprender a escrever bem só lá na faculdade. Mas isso é uma coisa que vocês podem alcançar mais cedo do que eu, porque na minha escola eu não tinha tanto incentivo assim para escrever. Né? Eu escrevi uma redação, vez ou outra, mas também não tinha aquele grande incentivo, sabe? Então eu fui aprender a escrever bem mesmo só na faculdade. Então demorou muito, né? Vocês não precisam demorar tanto para começar a escrever bem, porque escrever pode ser uma coisa prazerosa, pode ser divertido, certo? Vocês já leram fanfic? Já. Tem gente que se diverte fazendo fanfic, né? Pega um tema que gosta e vai sair escrevendo fanfic. É uma ótima forma de praticar. Na minha época, eu gostava de fanfic de Harry Potter. Era as que eu lia. Que é, professora, como é o nome? Fanfic que chama. São histórias escritas por fãs. Por exemplo, você é fã de Harry Potter, então você vai lá e escreve uma história criada por você sobre o universo do Harry Potter. Com os personagens e tal. Aí você que vai inventar da forma que você quiser. Tem de tudo, assim. Tem de. Nossa, tem fanfic até de banda. Professora, eu também tenho um aplicativo que você pode escrever histórias e postar e as outras pessoas podem ler, entendeu? Só que eu esqueci o nome, mas ele é legal para você praticar, as outras pessoas falarem, dá para melhorar isso e tal. Ah, é legal. É Júlia, né? Isso. Depois, se você lembrar o nome, aí você escreve e passa para os colegas, que é interessante também. Eu me divertia, assim, na minha época, eu gostava muito de ler fanfic, quando eu era mais nova. Eu Ai, lia professora, Eu tinha fanfic ele, só que eu esqueci agora. fanfic é viciante. Eu acho que eu tinha, eu já ouvi. Não é o Wattpad, alguma coisa assim? Isso, professora. É, Eu tenho quase certeza que é. vou escrever aqui. Quem quiser depois, dá para pesquisar. Eu sei que tem fanfic até de banda, né, ultimamente. Vou escrever aqui, tá? O nome do aplicativo. E aí dá para vocês pesquisarem, que é uma forma de vocês lerem e também, se quiser, né, escrever. Tem pessoas que ficaram famosos depois de escrever fanfic aí. Tem umas meninas que lançaram livros da fanfic que tinham escrito aí nesse Wattpad. Bom, então vamos continuar, tá? O que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre o gênero textual, que é o mais pedido quando vocês estão na época da escola, que é o gênero da dissertação. O que é uma dissertação? É quando você escreve um texto e nesse texto você defende uma opinião. Então você tem um ponto de vista que você defende e você quer provar para as outras pessoas, convencer as outras pessoas que você está certo desse ponto de vista. Por exemplo, se você é contra o desmatamento na Amazônia, você pode escrever um texto dissertativo defendendo as suas ideias, né, do porquê que você é contra esse desmatamento e fazendo de uma maneira que você convença as pessoas que forem ler o seu texto. Esse tipo de texto vai ser o mais pedido para vocês. Por exemplo, quando vocês forem fazer um vestibular, como o Enem, por exemplo, o texto que vai pedir para vocês escreverem, a redação vai ser uma redação dissertativa. É uma redação que você defende uma opinião. A redação dissertativa é quase como se fosse um trabalho de um advogado. Porque o advogado, ele não precisa defender, assim, o seu cliente. Ele precisa defender e ele precisa convencer os juízes de que o seu cliente é inocente. Praticamente a dissertação é isso. Como que você defende uma opinião? Usando argumentos válidos, usando argumentos bons. Você não pode ficar só na base do achismo, né? Você, para defender uma opinião, você pode pegar a voz, né? Pesquisas de outros especialistas e colocar ali no seu texto para reforçar esse seu ponto de vista. Você pode pegar artigos científicos, você pode pegar fontes confiáveis, que assim é uma forma de você mostrar que a sua opinião ela não vem do além,
ela tem um estudo por trás, certo? Então vamos ler um pouco mais sobre esse gênero para vocês entenderem melhor. Pode continuar, Samuel. O que é dissertar? Tá. Narrar e descrever são duas atividades de linguagem bastante usadas em nosso cotidiano. Todos gostam de contar ou ouvir histórias com personagens, ações, paisagens, animais e objetos. Já é mais difícil encontrar quem goste de escrevê-las. Ainda mais difícil é encontrar quem goste de apresentar suas ideias e opiniões por escrito quando é solicitado formalmente no ambiente escolar. Mesmo assim, todos se sentem à vontade em expressar suas opiniões fora da escola, por exemplo, nas redes sociais digitais. Nesses ambientes, as sanções em relação aos pontos de vista que são apresentados e aos desvios da norma culta escrita são bem menores. Ó, nas redes sociais, a gente tem um grande exemplo de. Tá na página 194. Nas redes sociais, a gente tem um grande exemplo de texto dissertativo o tempo inteiro. Porque muitas vezes, eu não sei se na idade de vocês, né, entre os amigos de vocês, mas entre os meus amigos, é o tempo inteiro pessoas escrevendo textões no Facebook para comprovar alguma opinião. Isso acontece com vocês também? Sim. Então acontece muito isso na internet, né? A gente vê muita gente dando opinião sobre muitas coisas, né? Mas isso é um pouco problemático, assim. Porque dar uma opinião sobre uma coisa não pode ser, como eu disse, na base do achismo. Precisa ter um embasamento, precisa ter um estudo por trás para você dar uma opinião sobre algumas coisas. Claro que todo mundo pode dar opinião, né? Mas quando você quer ser levado a sério, quando você quer de fato convencer alguém, o mais ideal é que você realmente conheça sobre o assunto para poder falar sobre ele. E o que a gente mais vê na internet hoje é gente que não conhece sobre determinados assuntos e está querendo opinar, né? Então isso é complicado. Então, por exemplo, eu que não sou médica, não entendo sobre medicina, será que eu posso dar uma opinião muito embasada, assim, muito confiável sobre alguma doença? Né? Só se eu conhecer a fundo sobre essa doença, tiver passado por essa situação, conhecer alguém muito próximo que passou por essa situação. Caso contrário, fica difícil opinar, né? O ideal é buscar um especialista, alguém que realmente conhece do assunto, para poder dar a minha opinião sobre isso. Certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente dá opinião, a gente vai dissertar, a gente vai tentar convencer outras pessoas quando a gente conhece sobre os assuntos, né, que a gente está trabalhando. Então, pode continuar, Samuel. Tá. Dissertar sempre envolve o posicionamento de quem escreve. Isso quer dizer que dissertar envolve conhecermos o assunto sobre o qual escrevemos. Olha só como isso é importante, né? Então, a apostila já traz para gente. Dissertar envolve conhecer o assunto do qual escrevemos. Se eu não conheço sobre esse assunto, não dá para eu escrever sobre ele. Não dá para eu opinar sobre esse assunto. Eu preciso conhecer, saber. E se eu não conheço, eu pesquiso. Depois de pesquisar, aí eu posso dar uma opinião que seja mais fundamentada, que tenha mais fundamento, mais coerência, certo? Pode continuar. Uma coisa é afirmarmos que somos contrários à venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, porque pode ocasionar conflitos violentos. Isso é senso comum. Outra coisa é sustentarmos nosso ponto de vista contrário à venda de bebidas alcoólicas, apoiando-nos no Estatuto do Torcedor, que declara no artigo 13A. Olha só, nessa parte aí, nós temos dois tipos de argumento, né? Argumento é o que eu estou dizendo para comprovar a minha opinião. Entrou mais alguém aqui, deixa eu aceitar. Bom dia, estamos na página 194. Então, vamos lá, né? Nós temos dois tipos de argumento. Um argumento seria assim, afirmar que somos contrários à venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Justificativa. Por quê? Pode ocasionar conflitos violentos. Óbvio, né? Isso realmente pode acontecer. Mas por que então na apostila está dizendo que isso é senso comum? Porque isso já é uma afirmação que é um tanto batida, é óbvio para todo mundo. Se você pensar um pouquinho, você já faz esse link. Então, por isso que é senso comum, não porque está errado, mas é porque é óbvio. Agora, se você quiser trazer um argumento com mais firmeza, com mais convencimento, que convença melhor as pessoas, você fala assim, que você é contra a venda de bebidas alcoólicas,
Porque o que pode acontecer? Tá lá no Estatuto do Torcedor, já tem um artigo que fala sobre isso. Então, o que você fez? Você sustentou a sua opinião, trazendo um estudo ou um estatuto, uma coisa que já é comprovada, né? Para sustentar aquilo que você está opinando. Então, o que está escrito ali no estatuto? Ó, deixa eu ler para vocês. São condições de acesso e permanência do torcedor do recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em lei. 1. Estar na posse de ingresso válido. 2. Não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Então, o que esse autor vai fazer se ele trouxer esse estatuto do torcedor para sustentar a opinião dele? Ele vai mostrar assim para os leitores: ó, não sou só eu que estou falando. Essa minha opinião também é a opinião de quem criou esse estatuto. Então, não é uma opinião aleatória, não é uma opinião sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. É uma opinião que é sustentada aqui por esse estatuto. Não sou só eu que estou dizendo, tem especialistas dizendo também isso. Viram como é importante, então, a gente ter conhecimento no assunto? Que a gente vai opinar? Porque aí a gente consegue trazer a voz de outras pessoas especializadas para poder complementar na nossa opinião, para poder reforçar a nossa opinião. Isso a gente faz bastante na dissertação, isso é bem importante. Quando a gente faz isso, a gente dá um nome de citação. Já ouviram falar em citação? Sim ou não? Eu acho que já, mas não lembro. Então, citação é isso, é quando você pega a voz de um especialista, pega um texto de um especialista, a fala de um especialista no assunto que você quer defender, para afirmar a sua opinião, para dar mais convencimento na sua opinião, certo? Então, isso é bem comum no texto dissertativo. Ô, Samuel, pode continuar lendo? Ali no Podemos. Podemos ainda? Tá, lá embaixo, né? Uhum. Podemos ainda reforçar nossos argumentos citando a Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, CNPG, bem mais fácil, que confirma que passados 2 anos da implementação dessas medidas restritivas, houve significativa redução da violência no interior dos estádios, demonstrada pelos registros de ocorrências policiais, resultando no retorno das famílias e maior comparecimento de torcedores. Olha o que o autor fez aí. Ele trouxe, então, uma outra citação, que foi, na verdade, uma pesquisa, né? Que foi feita, que comprovou que depois da implementação dessas medidas, houve diminuição de violência nos estádios. Olha só. Não é bem melhor você ler uma opinião de uma pessoa que traz todas essas informações do que um argumento que seja só, porque eu apoio a proibição de bebida alcoólica porque pode ocasionar violência. Então, você lê pesquisa, você lê uma opinião que tem a pesquisa, que tem o estatuto, é muito melhor, porque você confirma, você vê que realmente não é uma opinião sem dados, né? Sem base, sem pesquisa. Você vê que é uma opinião que tem um estudo ali por trás. Então, dá para você ter mais confiança, dá para você ter mais credibilidade no texto, certo? Então, o texto dissertativo, ele precisa de credibilidade. Se ele não tiver credibilidade, então você não vai convencer ninguém. E aí o objetivo dele vai falhar, né? Porque o objetivo do texto dissertativo é você convencer que você está certo da sua opinião. Ok? Pode continuar, Samuel. A conclusão que podemos tirar é que não precisamos ficar sozinhos quando escrevemos. Devemos utilizar fontes confiáveis, conhecedoras do assunto que estamos desenvolvendo. Não existe escrita solitária. Sempre escrevemos a partir do que já foi pensado, discutido e escrito por outras pessoas. Olha que interessante isso, né? Então, por mais original que a gente seja nos nossos textos, os nossos textos, eles existem porque eles estão dentro do mundo, né? E eles estão ali sendo baseados em outras coisas que a gente já viu de alguma outra forma, certo? Então, a gente nunca está escrevendo sozinho, principalmente no texto dissertativo. A gente escreve, mas a gente também reforça a fala de outros especialistas, de outras pessoas que pensam como a gente, ok? Então, resumindo. Pode falar, Samuel. Tá. Na página 195. Resumindo,
Se entendendo bem um assunto, posso falar e escrever sobre ele. Posso falar e escrever sobre ele. Se desconheço um assunto, devo estudar, me informar a respeito para poder falar e escrever sobre ele. É verdade que nunca se tem o conhecimento completo a respeito de nada, mas a ignorância é o maior empecilho para quem precisa escrever. Então, vamos buscar conhecimento, né? Não vamos acreditar em tudo que a gente vê por aí. Tem muita notícia falsa sendo espalhada. Então, a gente tem que ir atrás, mesmo assim. É um trabalho de se esforçar. A gente vê uma coisa, está estranho, vai atrás, procura saber se isso é verdade, procura saber se essa opinião tem um embasamento científico por trás, procura saber se tem um estudo por trás daquilo, tá? Então, para tudo a gente tem que fazer isso. Então, a dica é não confiem em tudo. Desconfiem. É bom essa desconfiança. Porque assim a gente não acredita em tudo que aparece pela nossa frente. Certo? Então, quais são as fases da dissertação? Pode ler, Samuel. Fases da dissertação. Quando estamos envolvidos no desenvolvimento de uma dissertação, precisamos ler, pesquisar, buscar informações, ficar ligados aos acontecimentos. Em seguida, precisamos organizar as leituras, as informações e as pesquisas para reunirmos as que nos interessam, descartamos as que consideramos irrelevantes, selecionando apenas as que conseguirmos entender para, finalmente, formalizarmos nosso texto escrito. Só assim conseguiremos formar um ponto de vista e sustentá-lo por meio de argumentos válidos. Então, o que eu faço para escrever uma dissertação? Primeiro, eu pesquiso várias coisas. Aí, depois que eu pesquisei todas essas coisas, eu vou selecionar. O que eu vou colocar no meu texto? Não dá para pôr tudo, né? Vou ver o que aqui é mais importante, o que encaixa melhor com o que eu quero dizer. Então, eu faço uma seleção, certo? Viu por que dá um certo trabalho escrever? Porque não é só sentar e escrever. Se fosse assim, era fácil, né? A gente tem que pesquisar, a gente tem que refazer, a gente tem que riscar o que não ficou bom, acrescentar o que dá para acrescentar. Então é um trabalho, é trabalhoso assim fazer, certo? Nenhum escritor, garanto para vocês, sentou e escreveu um conto de uma vez. Com certeza ele sentou. Começou, já tinha o que ia escrever na cabeça muitas vezes. Aí depois que escreveu, voltou, arrumou, viu o que ele precisava tirar, acrescentou alguma coisa. Então, olha, dá um trabalhinho, tá? Então, não achem assim que de primeira os textos vão sair maravilhosos. Eles precisam de uma elaboração, certo? Então, por isso que eu falei que não existe essa história de ter dom para escrever. É um trabalho mesmo, assim. É difícil, você tem que se esforçar, você tem que praticar muito, certo? Não vem do nada esse dom. É no esforço e na prática. Agora eu vou ler aqui um texto para vocês que chama Tese do Coelho. Então vamos lá. Tese do Coelho. Num dia lindo e ensolarado, o coelho saiu de sua toca com o notebook e pôs-se a trabalhar, bem concentrado. Pouco depois passou por ali uma raposa e viu aquele suculento coelhinho tão distraído que chegou a salivar. No entanto, ela ficou intrigada com a atividade do coelho e aproximou-se, curiosa. Coelhinho, o que você está fazendo aí tão concentrado? Estou redigindo a minha tese de doutorado, disse o coelho sem tirar os olhos do trabalho. E qual é o tema da sua tese? É uma teoria provando que os coelhos são os verdadeiros predadores naturais das raposas. A raposa ficou indignada. Ora, isso é ridículo. Nós é que somos os predadores dos coelhos. Absolutamente. Venha comigo à minha toca que eu te mostro a minha prova experimental. O coelho e a raposa entraram na toca. Poucos instantes depois, houve-se alguns ruídos indecifráveis, alguns poucos grunhidos e depois silêncio. Em seguida, o coelho volta sozinho e mais uma vez retoma os trabalhos de sua tese como se nada tivesse acontecido. Meia hora depois passa um lobo. Ao ver o apetitoso coelhinho tão distraído, agradece mentalmente a cadeia alimentar por estar com o seu jantar garantido. No entanto, o lobo também acha muito curioso um coelho trabalhando naquela concentração toda e resolve então saber do que se trata aquilo tudo antes de devorar o coelhinho. Olá, jovem coelhinho. O que o faz trabalhar tão arduamente? Minha tese de doutorado, seu lobo. É uma teoria que venho desenvolvendo há algum tempo e que prova que nós, coelhos, somos os grandes predadores naturais de vários animais carnívoros, inclusive dos lobos. O lobo não se conteve com a petulância do coelho. Coelhinho,
Apetitoso coelhinho. Isso é um despropósito. Nós, os lobos, é que somos os genuínos predadores naturais dos coelhos. Aliás, chega de conversa. Desculpe-me, mas se você quiser, eu posso apresentar a minha prova experimental. Você gostaria de acompanhar-me à minha toca? O lobo não consegue acreditar na sua boa sorte. Ambos desaparecem toca dentro. Alguns instantes depois, ouvem-se uivos desesperados, ruídos de mastigação e silêncio. Mais uma vez o coelho retoma sozinho, impassível, e volta ao trabalho de redação de sua tese, como se nada tivesse acontecido. Dentro da toca do coelho, vê-se uma enorme pilha de ossos ensanguentados e pelancas de diversas ex-raposas. Ao lado desta, outra pilha ainda maior de ossos e restos mortais daquilo que um dia foram lobos. Ao centro de duas pilhas de ossos, um enorme leão satisfeito, bem alimentado, palitando os dentes. Moral: não importa o quão absurdo seja o tema de sua tese, não importa se você não tem um mínimo fundamento científico, não importa se os seus experimentos nunca cheguem a provar sua teoria, não importa nem mesmo Não, se suas ideias vão contra o mais óbvio dos conceitos lógicos. O que importa é quem apoia a sua tese. E aí, quem aí pode me explicar o que entendeu desse texto? Que o Coelho era um mentiroso filho da mãe. Uhum. E essa moral? O que você entende dessa moral? Que ele fala assim, ó, não importa o absurdo que seja o tema da sua tese, não importa se você não tem argumento científico ali, não importa se você nunca conseguiu provar sua teoria, o que importa é quem apoia a sua tese. Quem que apoiava a tese do coelho? ninguém. Tinha alguém que apoiava. Quem que apoiava? A raposa e o lobo. Era o leão. Porque o leão que estava dentro da toca do coelho. Então, quando o coelho entrava com a raposa e com o lobo, esses animais eram devorados pelo leão. E era assim que ele comprovava a tese dele. A tese dele estava correta? Não. A tese dele era um estudo científico? Não, era uma mentira, né? Porque não era o coelho que estava devorando esses animais, era o leão. Então, assim, quem que estava apoiando a tese do coelho? Era o leão. Então, assim, isso aí está fazendo uma crítica que, às vezes, não importa se você tá mentindo, tá falando uma besteira, tá falando uma coisa que não tem nada a ver com a comprovação científica. Se tem alguém poderoso apoiando aquilo que você está falando, aquilo que está sendo dito, então a sua tese, mesmo sendo mentirosa, é vista como uma verdade. Complicado, né? Por isso que eu falei que não acreditem em tudo que vocês veem. Desconfiem de tudo. Desconfiem de tudo mesmo, assim. Vai atrás para pesquisar, para saber, para ver se é real, certo? Porque hoje a verdade ela acaba sendo relativa, né? Dependendo de quem apoia o que está sendo dito, acaba se tornando uma verdade. Mas não é bem a verdade, né? Mas parece que é. A gente tem a impressão de que é verdade. Então, por isso que eu digo, pesquisem, se informem, vão atrás, certo? Porque dependendo de quem apoia a tese, o que pode parecer mais absurdo acaba se tornando verdade. Tá? Então, afinal de contas, o que é a tese? Ó, tá escrito ali, ó. A tese é uma ideia que queremos defender diante de um público ouvinte ou leitor. Então, a tese seria assim, qual que é a tese da minha dissertação que eu quero escrever? É o tema principal. Qual que é a ideia que eu quero defender? Se eu quero escrever que eu sou contra o desmatamento na Amazônia, essa é a minha tese, certo? Aí depois eu tenho ali, ó. Por exemplo, olha exemplos de tese. Penso que a engenharia é uma profissão do futuro no Brasil. Aí essa é a minha pauta, minha opinião. Depois eu vou defender essa opinião. Outro exemplo. Penso que as pessoas que praticam esporte são mais felizes. Aí eu vou lá e tenho que defender essa ideia. Do porquê que eu penso isso? Penso que a crise do euro afetará a nossa economia. Então, vou lá e pesquiso para poder confirmar essa minha opinião, convencer os outros dessa minha opinião e mostrar que eu estou certo. Atenção! Não basta apresentarmos uma tese para que ela seja aceita. Para isso, é preciso investir em argumentos que sustentem o que queremos defender, certo?
Então, eu só vou convencer os outros da minha ideia se eu tiver argumento, e esses argumentos precisam ser bons. Não dá para ser qualquer argumento, né? Porque qualquer argumento a gente quebra com facilidade, a gente rebate com facilidade e ele se torna falso. Então, tem que ser argumentos bons. Pode virar a página 196. Deixa eu só fechar minha porta aqui que abriu. Bom, vamos lá. O que nós vamos fazer na página 196? Aí vocês vão precisar me ajudar muito, porque eu não conheço sobre esses assuntos muito bem, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos criar uma lista. Aí vamos escolher um dos itens, tá? Escolham o que vocês mais conhecem. Mas acho que seria bom a gente fazer juntos, tá? O que vocês preferem falar sobre? Mesada, jogo online ou esportes? Vamos fazer aí uma votação. O que vocês preferem? Jogo online. Jogo online. Sabia que vocês iam escolher esse. Jogo online. Pode ser jogo online, então? Jogo online. Sim. Gente, eu não conheço nada de jogo online. Sabe o que é? Eu Nada. também não, Pro. Então a gente tá junta, Maria. Né? A gente vai pedindo É auxílio isso, pros Pro. colegas. Estamos juntos, que eu não entendo nada de jogo online. Então, o que a gente vai fazer? Para vocês verem um exemplo de como que a gente faz dissertação, a gente vai fazer uma lista de tudo que a gente conhece ligado ao tema de jogo online. Tudo. Todas as informações, tudo que a gente conhece de jogo online, a gente vai preencher aqui nessa lista. Então, vamos fazer juntos para a gente se ajudando, tá? Então, qualquer coisa que seja relacionado, ali na 1, elabore listas, procure preencher todas as linhas sem se preocupar se as ideias são ligadas ou se fazem sentido sobre os seguintes temas. Vamos fazer só de jogo online, que senão não vai dar tempo de a gente fazer muita coisa, né? Então, vamos um de cada vez dar... O que lembra vocês de jogo online? O que vem pela cabeça quando vocês pensam em jogo online? Primeiramente já vem raiva, né? Free Fire. Raiva? Tá, então vamos escrever aí raiva. Por que vem raiva? Que? Eu não entendi, professora. Por que vem raiva quando você lembra? Porque a gente perde, né, professora? Perder nunca é legal. Então a gente só pode colocar perder, né? Raiva, perder. O que mais? O que mais que vocês pensam quando pensam em jogo online? Diversão. Que dá raiva. Desculpa. Diversão. Que dá raiva quando você tá falando com alguém, a pessoa some por uns 40 minutos porque tá jogando uma partida de LOL. Isso é bem Então a gente triste, pode sabe? colocar esperar o outro, né? Raiva Quando você tá esperar jogando o e alguém outro. Então já vão colocando aí na lista, eu já tô colocando na minha. O que eu já tenho na minha lista? Tem raiva, tem perder, tem diversão. Aí agora eu vou colocar raiva ao esperar o outro. O que mais? O que mais que vocês pensam? Jogar junto com alguém? Isso, pode colocar, então. Jogar junto, Fazer amizade. fazer amizade, Dar risada. dar risada. Vão tudo colocando na lista, tá? O que mais? Pode ser o nome de um jogo que eu lembro quando fala Pode. Pode ser Free qualquer Fire. Free Fire. O que mais? Fortnite. Fortnite. Só não, você fuma Free Fire, né, velho? Impossível, é só Free Fire, mano. Você e o Guilherme, velho. Mano, o cara, ele tem computador e fica coisando o Free Fire. Eu não jogo só Computador, Free mano, Fire. eu nunca vou aceitar isso. Vamos Jogo só Free focar, Fire. vamos focar. Você joga Free Fire e joga LOL. LOL, Só jogo de LOL qualidade. também. O que esses jogos têm em comum? Esses jogos têm alguma coisa em comum? Esse que vocês falaram? Não. Eles são competitivos. Sim, são Competição, jogos- muito bem. O que mais que vocês iam falar? Valorant. Aí o Vinícius tá falando de um jogo sério, né? Valorant. Nunca nem Ai, ouvi meu falar disso aí. Deus. Jogo. Acabou de lançar um jogo de professora. É novo. Eu particularmente não gosto. Roblox, Brawl né? Star. Mano, Valorant entenda, é perfeito, é uma obra de arte, velho. Eu sei, mas eu Então não pode gosto. colocar já, obra de É o arte. mesmo, parece o mesmo estilo de... Os mapazinhos parecem o mesmo estilo de... como que é o nome daquele jogo lá?
É um CS misturado com Overwatch. Overwatch, velho. Isso, calma, boa, lembrou. Overwatch, mano, é muito copião de CS, os gráficos de mundo aberto. É CS junto com Vamos lá, vamos Overwatch. focar. O que mais que vocês estão falando? Professora, Pode falar. eu acho que também arte, seja arte, tipo, Uhum. arte gráfica, arte musical, envolve todos os sentidos. Vamos colocar, então, o item arte gráfica. Aí no outro item a gente pode colocar trilha sonora, que tal? Professora, eu também consideraria alguns jogos como uma arte interativa. Muito bem. Então, arte interativa, pode colocar também. Mais alguma coisa pra gente colocar? Não? Passar o tempo? Passar o tempo, muito bem. Passar o tempo. Então, viram o que nós fizemos agora? A gente levantou um monte de coisas que a gente sabe sobre jogos online. Coisas aleatórias, primeiras coisas que vêm na nossa cabeça. Essa é uma primeira forma da gente fazer um texto dissertativo, porque a gente levanta os dados que nós temos, né? Aqui a apostila queria que a gente colocasse muito mais coisas, né? Mas vamos se poupar porque o nosso tempo é curto, né? Então, coloquei assim um tanto que achei bom, assim, né? Aí no B, o que nós teríamos que fazer, né? Nós iríamos reorganizar as listas sobre os temas, conservando apenas o que acha válido e acrescentando novas ideias. Então, vamos deixar isso aí para casa? Essa parte do 197? Vocês vão depois terminar sozinho. Vocês pegam essa parte de jogos online e vê só o que seria mais relevante comentar. Pensa que você vai escrever um texto sobre jogos online e aí pega ali as palavras que a gente separou e pensa no quais seriam o que seria o principal para a gente escrever sobre. Tá? Então é assim que a gente faz um texto dissertativo. A gente levanta os dados, depois a gente seleciona o que a gente tira, o que a gente deixa, certo? Então é assim que a gente começa a fazer. Esse foi um exemplo prático de como a gente pode fazer um texto dissertativo. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos para o capítulo 16. Página 201. O capítulo 16 ele é bem divertido, porque a gente vai falar sobre teses falsas, que são chamadas de sofismos. São ideias falsas, tá? Parece que pode ser verdade, mas quando a gente para e pensa um pouquinho, a gente fala, nossa, que absurdo isso aí, né? Isso não tem nada a ver. Então vamos ver aí, ó. Página 201, praticando a dissertação. Criança precisa aprender a lidar com dinheiro? Olha aí a nossa tese. O que era a mesma tese? A tese é a ideia que eu vou defender, certo? Então aí já tem uma pergunta como tese, né? Pode ser também. Aí a resposta vai ser o meu guia, né? Vocês acham que criança precisa aprender a lidar com dinheiro? Na minha opinião, sim. Então, vamos ver, né? O que nós temos aqui, né, nesse capítulo que vai nos auxiliar a melhorar a nossa opinião, ok? Eu acho que sim também. Então, vamos lá. Claro que você não precisa ser um tio Patinhas obcecado por dinheiro, vivendo apenas em função dele. Há muitas outras coisas importantes em nossas vidas. O amor, a fraternidade, o conhecimento, as artes, etc. No entanto, vive-se num mundo em que o dinheiro é essencial, em quase tudo que se faz e desse modo é preciso saber usá-lo. Por isso está em discussão se é necessário dar educação financeira para as crianças. O que você acha? Nesse capítulo, você vai começar estudando os sofismas, conclusões que parecem verdadeiras, mas são falsas. Na prática da dissertação, é importante você aprender a identificar os raciocínios falaciosos. Falaciosos é que parece que é verdade, mas não é. É falso, certo? E evitá-los. Depois você vai estudar textos dissertativos a respeito da relação de crianças e jovens com o dinheiro. Por fim, você deverá escrever comentando o assunto que colocamos aqui em discussão. Então, vamos lá. Na próxima página, a gente vai falar sobre os sofismas. Então, sofismas são essas ideias, né, que parecem
que tem uma argumentação para ser verdadeira, mas se a gente para e pensa, meu Deus, que absurdo que é. Mas eles tentam, de alguma forma, confirmar que essa ideia é verdadeira. Então, vocês vão ver ali, ó, atividade 1. Leia os sofismas. Olha só esse primeiro. Existem biscoitos feitos de água e sal. O mar é feito de água e sal. Logo, o mar é um biscoitão. É verdade isso aí? O mar é um biscoitão? Não. Mas viram que ele achou um argumento ali para confirmar que o mar é um biscoitão. Mas tá certo esse argumento? Não. Viram porque a gente não pode confiar em tudo que a gente vê por aí? Ô, professora, mas às vezes depende do ponto de vista que a pessoa tá falando, né? Às vezes ela fala o mar é um biscoitão, mas a gente não sabe o contexto do que ela tá falando. Só se ela estiver falando de uma forma metafórica, né? Ela tá comparando o mar com um biscoitão. Aí tudo bem. Mas aí não. Nesse sofisma, o que ela tá fazendo? Ela tá confirmando que o mar, por ser feito de água e sal, ele é um biscoito. Isso é verdade? Não. Não é verdade. Então, por isso que eu falo, não acreditem em tudo que vocês veem por aí. Tem muita coisa falsa. Tem muita notícia falsa, tem muita afirmação falsa. E eles vão tentar te convencer, né, de alguma forma. Então, por isso, pesquisa. Vai atrás da ciência. Vai atrás do que os especialistas estão dizendo. Isso é o mais importante. Confiem nos especialistas. Que aí é melhor, tá? Então, olha ali a 2. Hoje em dia, os trabalhadores não têm tempo para nada. Já os vagabundos têm todo o tempo do mundo. Tempo é dinheiro. Logo, os vagabundos ganharão mais dinheiro do que os trabalhadores. E aí, tá certo? Não? Não? Mas viram que argumentou, né? De ali de alguma forma e parece verdadeiro, mas não é. É só a gente pensar um pouquinho e a gente vê, não, isso é falso. Certo? Tem coisas que não são tão óbvias assim, por isso que eu digo para pesquisar bastante. 3. As pessoas que querem emagrecer fazem dietas. As dietas recomendam o consumo de verduras e peixes. Ora, elefantes comem verduras e baleias comem peixe. Assim, quem faz dieta engorda. Ó, absurdo, né? Mas, professora, não tá errado. Quem Por você acha que quê? tá errado? Não, porque existem dietas que são necessariamente para você engordar. Ah, perfeito. Então não é uma afirmação errada. E a advogada da turma. Muito bem, é mesmo. E a gente pensar por esse lado, sim, né? Só que aí ele tava pensando na dieta para emagrecer, porque ali ele fala primeiro, ó, as pessoas que querem emagrecer fazem dieta. Então ele tava pensando bem nessa dieta aí de emagrecer, tá? Mas existem também dietas que são para engordar. Aí é diferente, né? 4. Imagine um pedaço de queijo suíço daqueles bem cheios de buracos. Quanto mais queijo, mais buracos. Cada buraco ocupa o lugar em que haveria queijo. Assim, quanto mais buracos, menos queijo. Quanto mais queijos, mais buracos. E quanto mais buracos, menos queijo. Logo, quanto mais queijo, menos queijo. Olha que doideira esse aí, né? Porque quanto mais buraco tiver, então quer dizer que eu tenho mais queijo. Porque vai ser maior ali a minha superfície. Então, quanto mais queijo, menos queijo. Porque ficou faltando queijo nos buraquinhos, né? A doideira da pessoa. 5. Sabe-se que as baratas sobreviveriam a uma guerra nuclear. Tem-se que a esperança é a última que morre. Logo, a barata é o símbolo da esperança. Meu Deus. Meu Deus do céu. Ó as ideias da pessoa. Misericórdia. Eu não duvido. Imagina a barata como símbolo da esperança. Meu Meu Deus Deus. do céu. Ia desestimular as pessoas a terem esperança, né? Nossa, já pensou, tipo, nossa, você tem tanta esperança no futuro, é tão positivo, você parece uma barata. Aí você fica imaginando uma barata. Estranhíssimo. Vamos ver lá. Nossa. 6. Disseram-me que sou ninguém. Ninguém é perfeito. Logo, eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito. Portanto, eu sou Deus. Né? A conclusão da pessoa, né? Autoestima boa. Olha. Tá certo. Você acha que tá certo? Vai de autoestima pra autoestima, né, gente? Uma grande autoestima, né? Mas dá pra afirmar, assim, que eu sou Deus? Eu sou onisciente, onipotente,
Tenho toda essa Não. força. Aí não dá, né? Só se for uma comparação, assim. Que de alguém que tem uma autoestima muito boa. Mas vamos lá. Professora, Oi. mas esses assuntos dá pra fazer, tipo, muitos debates, não? Dá para fazer bastante debate, né? Dá pra gente pensar em várias coisas. Só que não dá pra gente pensar nelas como literal, né? Daria pra gente pensar nelas como uma comparação. Assim, eu posso fazer uma comparação do porquê que eu sou Deus, né? Mas não posso dizer que, por exemplo, se eu pensar no Deus cristão, porque tem vários deuses, né? Tem várias. Cada religião vai acreditar num tipo de Deus. Mas se eu pensar no Deus cristão, por exemplo, não dá para eu falar que fui eu que criei o mundo, né? Nesse sentido, assim, literal, não dá. Mas dá pra gente tentar se aproximar de outras formas, né? Pensar de outras maneiras. Aí dá. Por isso que daria para ter vários debates. Ô, professora, Oi. quando a gente voltar às aulas, a gente vai ter debate, tipo, uma parte da turma vai ter que defender uma ideia e a outra parte da turma vai ter que defender outra? Sim, podemos fazer isso. Eu gosto bastante de quando a gente faz debate em sala de aula. Uma coisa que eu acho que enriquece bastante. Então, por exemplo, quando a gente for fazer uma redação, a gente pode fazer um debate primeiro, para auxiliar as informações, certo? Isso ajuda a escrever. Então, podemos fazer sim. Vamos ver lá o próximo, 7. Nada é melhor do que a felicidade eterna. Um tomate já é melhor do que nada. Logo, um tomate é melhor do que a felicidade eterna. Nossa, meu Deus. Então, cuidado, né? Temos que tomar cuidado. Mas o que vocês estão fazendo está certo, porque vocês estão questionando também, né? Eu estou falando que isso tudo é besteira, aí vocês estão falando assim, mas depende. Tá certíssimo. Porque lembra que eu falei? Desconfiem, né? Questionem, pesquisem. Tá certo. É isso mesmo que vocês têm que fazer, tá? E contra, tentar pensar diferente, tentar questionar, certo? Algumas coisas. Então, vamos lá. 8. Toda regra tem Nossa, exceção. furacão passou na casa de alguém. Toda regra tem exceção. Isso é uma regra. Logo, deveria ter exceção. Portanto, nem toda regra tem exceção. Essa eu não discordo tanto, não. Essa eu acho que, assim, toda regra tem exceção, mas então essa regra também teria uma exceção, né? Dá pra gente pensar, assim, mas dá uma bugada na cabeça, porque, né, eu tô afirmando e negando ao mesmo tempo. Como que duas coisas vão ser, vão se negar e afirmar ao mesmo tempo, né? Dá uma discussão filosófica aí para nós. B, vocês conhecem algum sofisma diferente desses que a gente leu? Não? Nossa, eu conheço vários a favor do Bolsonaro. Ah, eu também. Mas não vamos entrar nisso, que senão isso aí vai dar um problema depois. Mas eu também conheço vários desses. Aí, então, o que vocês podem fazer? Quem conhece algum sofisma, pode escrever, certo? Quem não conhece, depois pesquisa algum sofisma para poder escrever aí na B, ok? Então, vamos lá. C. Na C, agora, a gente que vai terminar de escrever o sofisma, né? Então, vamos lá. Complete o sofisma. 1. Todos os peixes passam a maior parte da sua vida na água. Alguns caramujos passam a maior parte de sua vida na água. Logo, O caramujo é um peixe? o caramujo é um peixe. É verdade? Não, né? É só um Não. sofisma. Alguém consegue pensar num sofisma rápido aí pra gente inventar? Pra fazer o D? Vamos fazer assim? Enquanto vocês pensam, a gente vai fazendo os próximos exercícios. Se no final alguém conseguir pensar em algum sofisma de autoria própria, aí a gente volta. Pode ser? Senão, a gente deixa para casa também. Bom, já que vocês não receberam, quem cala consente, então eu vou acreditar que vocês consentiram.
Fazendo quase um sofisma aqui. Ó, já sei um sofisma que dá pra gente fazer, ó. Com isso de quem cala consente. Pensem aí, eu vou dar uma dica aí vocês elaborem. Pensa assim, ó, quem cala consente. Já ouviram esse ditado, né? Quer dizer que quem não fala nada é porque tá confirmando, tá aceitando. E as pessoas mudas? Será que elas estão sempre consentindo? Ó, lancei já uma ideia de sofisma que vocês podem elaborar. Tá? Então pensem aí, depois a gente volta ali no sofisma. Agora, o que nós vamos fazer? Lembra que o capítulo ele começava com aquela ideia? Criança precisa aprender a lidar com dinheiro? Agora a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso, tá? Então vamos ver qual que é, isso são textos dissertativos, estão defendendo uma tese e trazendo argumentos. Então o primeiro que eu vou ler é esse aqui, ó, tá vendo? Página 203. Esse que começa aqui, ó, no mundo, tá bom? Acharam? Cadê você? Sim, eu achei. Achei. Tá. Então vamos lá. No mundo completamente submetido às andanças da economia, nós, os leigos dessa ciência, temos muita dificuldade em nos mantermos a par de seus processos e nomenclaturas. Mas pior, sentimos que somos subjugados pela sua dinâmica e ficamos inferiorizados, suplantados e arrastados pela força de quem os domina. Não acham que já é a altura de a escola assumir esse conhecimento e fornecer instrumentos para que essa inferioridade não se perpetue? Afinal, e sob o ponto de vista da própria economia, cada um de nós é um elemento de produção, logo um elemento da cadeia econômica mundial. Então, aí o que ele está falando? Está falando que nós, as pessoas que não estudam economia, né? Porque existe um curso na faculdade que é voltado para economia, existem jornalistas que são focados em economia, mas nós, pessoas que não temos esse acesso a esses conhecimentos de economia, ficamos perdidos sobre isso e temos muita dificuldade em entender como que funciona esse processo de cuidar do dinheiro, de ganhar mais dinheiro, né, de investir, a gente fica perdido. Aí, às vezes, a gente vê notícias sobre o país falando da economia, a gente também fica perdido. Então, o que esse autor vai defender? Vai defender que isso é um assunto que precisa já ser implantado na escola. Porque aí a gente consegue aprender desde novinho sobre isso, a gente começa a ter acesso. Porque se a gente não for buscar por si mesmo, a gente não vai ter acesso a essa informação. E às vezes a gente não sabe nem por onde buscar. Então é isso que ele tá defendendo. Aí tem ali, ó. Mara Luckett, jornalista e escritora brasileira da área econômica, foi sensível a essa questão e, se assim o pensou, melhor o fez. Criou a Bicholândia, recheado de habitantes com um bom punhado de profissões e diferentes contribuições para a dinâmica econômica da comunidade. Então, essa escritora foi lá e criou um livro que vai abordar de uma forma mais infantil sobre economia. Então, o que nós temos na Bicholândia? A formiga Emília, empresária, a cigarra Nara, cantora, a joaninha Aninha, assalariada, o tatu Arthur, banqueiro, entre outros, como a galinha Binha, industrial. Então vejam que todos os assuntos do mundo a gente consegue abordar na escola, né? Então tem muita coisa que a gente consegue abordar na escola. Basta a gente ter um investimento, uma preocupação na educação, que a gente sabe que ainda é bem defasada, né? Que ainda tem muito que melhorar na educação para que a gente consiga atingir todos esses assuntos que são importantes para a formação de um ser humano, certo? Então, esse é a dissertação desse autor aqui. Ele defendeu uma opinião e comprovou e ainda mostrou um exemplo de como que isso pode ser feito. Vamos ver ali o exercício 1. No primeiro parágrafo, apresenta-se inicialmente uma situação e posteriormente se faz uma proposta. Indique em suas palavras qual é a situação e qual que é a proposta feita. Qual que é o problema aí que ele apresenta, que é a situação? A falta de conhecimento econômico das pessoas. Isso, a falta de conhecimento sobre economia das pessoas. Muito bem, pode escrever aí. Situação. A falta de conhecimento das pessoas sobre economia.
E qual que é a proposta de solução? Como que o autor propõe que a gente solucione esse problema da falta de conhecimento sobre economia? Onde seria um lugar que a gente poderia aprender mais sobre isso? Ele sugere que as pessoas os próprios professores nas escolas comecem a ensinar as crianças desde cedo. Isso, muito bem. Então, qual que é a proposta de solução? Que a escola forneça esse conhecimento. Então, vocês vão escrever, a proposta de solução é que a escola forneça o conhecimento. Percebam que todos os textos dissertativos precisam ter essa solução para o problema que está sendo apresentado, certo? Quer dizer, não todos, né? Mas a maioria pede que você coloque uma solução aí no problema que está apresentado. Geralmente, Isso não é um, né? esse é um. Ah, tá. Então, a situação é que é a falta de conhecimento das pessoas sobre economia, e a solução, que é a proposta, é que a escola deve fornecer esse conhecimento. Ok? Pode ir para a próxima? Sim ou não? Sim. Sim? Então vamos Sim. lá. No segundo Yes. parágrafo, apresenta-se a Bicholândia. Sobre isso, responda: A. O que isso tem a ver com a proposta feita no primeiro parágrafo? A proposta era que a escola deveria fornecer esse conhecimento. O que a Bicholândia tem a ver com isso? O que a autora do Bicholândia pretende ensinar para as crianças? Hein? Professora, a Bicholândia é um método interativo de ensinar as crianças a nossa comunidade atual? Isso. A Bicholândia é um livro, na verdade, né? Então, a Bicholândia é um livro que vai ensinar de uma maneira infantil, com uma linguagem das crianças, um pouco mais sobre a economia. Então, é um livro infantil que ensina as crianças sobre economia. Olha como que, então, a gente pode implantar a economia na escola, né? Dá pra gente dar um jeito de já começar a conversar com as crianças sobre isso. Cria um livro infantil, coloca personagens como bichinhos, que têm suas profissões, e dá para colocar esse assunto em pauta. Certo? Então, vocês podem colocar que a Bicholândia é uma tentativa de ensinar economia às crianças por meio de um livro infantil. E agora B. Qual a finalidade de incluir na Bicholândia habitantes com diferentes profissões? Diferentes salários, qualidades de vida. Muito bem. Porque mostra a variedade que existe no mundo da economia. Porque mostra a variedade que existe no mundo da economia. Agora eu vou pular esse outro exercício, tá bom? O 3 e o 4, porque senão não vai dar tempo, tá? Vamos então para a página 204. Eu vou ler o exercício, o texto das questões 7 e 8, que eu acho que é o mais interessante, tá bom? Que vai falar da Grécia Antiga. Então vamos lá. Que página, professora? 204. É o texto para as questões 7 e 8. Então vamos lá. O vazio deixado pela falência da educação humanista, a que buscava formar a excelência dos talentos e habilidades, o homem integral, vem a ser preenchido pelos valores da mídia e do mercado, agente subordinador de todas as esferas da vida ao fator econômico, que visa adaptar o indivíduo aos valores empresariais do lucro, da competição e do sucesso. Então, o que é esse raio dessa educação humanista? Na Grécia Antiga, em Atenas, uma cidade da Grécia, a educação era muito boa.
Eles tinham alguns problemas deles, né, da época, mas em termos de educação, era uma cidade que prezava muito isso. Por quê? Porque eles visavam criar um humano completo. Então, eles não focavam só, por exemplo, como nos dias de hoje, que a gente tem uma educação que é mais focada no mercado. Então, assim, o mercado que eu digo, quais são as profissões que dão dinheiro? Né? Aí a gente foca mais nisso. Agora, as outras áreas do conhecimento que não são necessariamente visando o lucro, elas são ignoradas, como, por exemplo, as artes. Então, a gente percebe que a gente estuda menos as artes, a gente não estuda outras habilidades, como, por exemplo, o teatro, a música. A gente tem várias coisas que não entram na nossa educação. Por quê? Porque muitas vezes a educação ela está visando o lucro. Então, o que o mercado está pedindo, né? O que o sistema capitalista está pedindo para eu ganhar dinheiro, que eu preciso saber. Então, geralmente é mais focado nisso a nossa educação. Lá em Atenas, não. Eles estudavam de tudo mesmo. Então, eles eram gênios da matemática, porque eles entendiam, assim, com uma amplitude muito maior aquilo que eles estavam falando. Eles eram gênios das artes, das esculturas, de todas as áreas do conhecimento ali entravam na educação deles. Não tinha uma coisa que era mais valorizada e outra coisa que era menos valorizada. Então, tudo era visto como um conhecimento válido. Não tinha essa seleção, assim, do que é mais importante e o que é menos importante. Então, vamos lá. Na perspectiva humanista, as disciplinas são formadoras, mas na cultura da mídia e do mercado, elas têm de ser performáticas, isso é, instrumentalizadas. Instrumentalizados quer dizer que a gente vê só de uma forma muito básica, a gente não se aprofunda no assunto. É só para a gente ter mais ou menos uma noção do que se trata, mas a gente não vira especialista naquilo. E lá na Grécia, não. Nessa educação humanista, não. Já que estão a serviço de fatores alheios, o verdadeiro sentido de educar e preparar alguém para a vida. Diante disso, torna-se necessário transportar para o século XXI a arte de formar homens, obras de arte, éticos e criadores, repensando a chamada paideia, que era a base da educação de crianças e jovens na antiguidade. Então, era paideia, tá? O nome da escola na época, da forma de educar, certo? Naquela época, da antiguidade. Trata-se de reconquistar para as crianças e jovens. Opa, errei. Trata-se de reconquistar para os dias atuais as lições de uma educação ética e criadora, lições que não conhecem diferença alguma entre o antigo e o moderno, uma vez que a dignidade de nascer, viver e morrer não conhecem variações e muito menos modismos de ocasião. Então, o que ele está defendendo aqui? Ele está defendendo que nós precisamos começar a formar seres humanos inteiros, né? Ter uma educação completa. Uma educação que não visa só o lucro, o ganhar dinheiro. Vai visar também a formação, o pensamento, a criatividade. Então, vamos ver aqui o que está pedindo nos exercícios. 7. Não se preocupe se você não entendeu tudo que o texto diz, porque ele é difícil, né? Ele realmente é difícil. Ele é realmente difícil. Contudo, estabelece uma oposição entre educação humanística e cultura da mídia e do mercado. Segundo o texto, o que caracterizaria a educação humanista? O que é a educação humanista, então? Uma educação que incentiva o homem a ser um ser pensante e ter sua própria opinião entre todos os aspectos da vida e não seguir um pensamento em grandes massas. Perfeito. Mais ou menos isso? Exatamente isso, muito bem. Então, essa educação humanística, né, é uma educação que visa a formação do homem por inteiro. Então, ele vai aprender a pensar realmente, a se especializar nas coisas. E que não vai subestimar matérias como arte, por exemplo. Vai ver arte como uma matéria de igual importância do que matemática e português, por exemplo. Certo? Então, a resposta pode ser que é uma forma de educação e acredita
na formação do homem como um todo. Júlia, se você quiser escrever da forma que você falou, você pode, tá? Tá certíssimo. Eu dito às vezes que é para auxiliar, mas não precisa deixar de escrever aquilo que vocês querem, tá? É só para auxiliar quem, por exemplo, está perdido, né? Vocês podem escrever da forma de vocês também. É até melhor, na verdade. B. Transcreva uma passagem do texto que caracteriza o que seria para os autores uma educação baseada nos valores da mídia e do mercado. Então, o que é essa educação baseada nos valores da mídia e do mercado? Acha ali uma frase do texto que comprova isso. É uma explicação. Onde que vocês acham a explicação sobre o que é esse tipo de educação? Tá logo no começo. Tá aqui, ó. Que visa, que visa adaptar, que visa adaptar o indivíduo aos valores empresariais do lucro, da competição e do sucesso. Acharam? Quinta linha. Que visa adaptar o indivíduo aos valores empresariais do lucro, da competição e do sucesso. Se vocês quiserem, podem grifar. E aí vocês colocam lá no B, grifado no texto, a resposta. Acharam? Sim ou não? Sim, eu achei. Então, grifa, ó. Eu grifei no meu. Dá pra ver? Grifa e ali na letra B vocês escrevem grifado no texto. Alguém não achou? Então todos acharam? Não vou acreditar, hein? Quem cala, consente. Então vocês estão consentindo que acharam. Vou ir para 8 para a gente encerrar, então. Você acha que uma formação humanística é incompatível com a educação financeira das crianças e dos jovens? O que vocês acham? Vocês acham que se a gente pensar numa formação humanística que forma um homem como um todo, daria para a gente acrescentar a educação financeira? Então, Sim? sim, com certeza, né? Então, a gente pode responder, né, que se a gente pensa que uma educação que prepara o homem para a vida como um todo, seja da forma pensante, seja para se adaptar ao mercado, seja para se adaptar à vida no dia a dia. Então, sim, ela entra na forma de educação humanística, de formação humanística. Porque aprender sobre educação financeira nos auxilia também a viver melhor, a cuidar melhor do nosso dinheiro, a entender os problemas do nosso país, a buscar soluções. Então, a gente pode responder. Vamos ver. Você acha que uma formação humanística é incompatível com a... Então, a gente pode. Não é incompatível, pois. Não é incompatível, pois. Não é incompatível, pois a educação financeira nos ensina sobre um assunto que nos rodeia na nossa vida. Ok? Alguém pensou num sofisma para a gente encerrar?
Sim? Hum. Ninguém pensou em um? Lembrando que os sofismas, eles são ideias perigosas, né? Porque eles são ideias falsas que parecem que são verdadeiras, tá? Então é uma forma da gente aprender a pensar também, certo? Olhar para Professora, os absurdos. Diga. eu pensei em um, só que, tipo, fica mais ou menos. Não tem problema, É pode tipo, falar. se quem fala consente pessoas que vivenciam situações de preconceito, de autoridade, enfim, situações, elas estão a favor daquilo, se elas não manifestarem sua opinião? Muito bem, né? Mas aí eu não sei se entraria tanto como um sofisma, sabe por quê? Porque só se a pessoa está sofrendo uma opressão e não consegue falar. Mas as pessoas que. É o caso que você colocou? Não, então, tipo, pessoas que veem preconceitos, opressões, mas elas não têm uma opinião, elas não manifestam contra aquilo. Elas estão sendo, ou seja, elas estão sendo a favor. Mas aí eu acho que é uma verdade, será que não? Aí não dá para entrar no sofisma, porque o sofisma é uma falsidade. Então, é que eu vi isso uma vez no Face, aí eu fiquei meio assim. Eu acho que o caso que você escreveu seria mais uma verdade, porque se a gente vê injustiça e se cala, é quase como se a gente fosse cúmplice das injustiças, né? Mas Professora, então, é justamente falando que se você fica calado, você está sendo cúmplice. professora, é como ver um assalto, é como ver um bandido roubar uma senhora na rua e não falar nada, né? É que aí no caso pode ser que seja um pouco difícil, né? Se o bandido estiver armado, melhor a gente não fazer É, nada para preservar a vida de todos, né? Mas, por exemplo, se acontece, por exemplo, você vê o seu amigo sofrendo bullying e você não auxilia também você se cala 100%, não ajuda esse amigo de alguma forma, é quase como se você também fosse um cúmplice, né? Você está vendo uma injustiça e você não faz nada para auxiliar a injustiça quando você pode. Se você puder, né, fazer alguma coisa e não fizer nada, é quase como se você tivesse realmente consentindo com aquilo, né? Agora, por exemplo, se a gente criar um sofisma assim, se quem cala consente, então as pessoas surdas mudas estão sempre consentindo. Isso é mentira, né? Porque as pessoas surdas mudas também têm uma opinião delas. Então seria um absurdo eu falar isso. É quase como se eu estivesse invalidando a opinião delas. E aí entraria num sofisma, porque o sofisma é a mentira, né? É você tentando arranjar argumentos para confirmar uma mentira. Certo? O que você acha, Júlia? Ah, pode ser. É porque eu falei um que era justamente para causar um pensamento nas outras pessoas, entendeu? Uhum, Mas que não é uma verdade absoluta isso, entendeu? Então não uhum. dá pra você dizer com toda certeza que é. Mas dá para a gente trazer toda uma questão filosófica aí para discutir, né, e pensar. É bom a gente pensar, a gente construir pensamentos juntos. Ai, professora, é que eu não tenho nada pra fazer, eu fico pesquisando coisa de filosofia, de madrugada, eu fico vendo os bagulhos. Aí eu fico com umas ideias assim. Ai, que bom. Muito bom. Professora, Vai te ajudar bastante a escrever também. Diga. ó, se fosse um sofisma, isso seria um sofisma? Tipo, a pessoa falar, Diga. se o mundo é redondo, por que no Minecraft, que é um jogo que retrata a vida real, ele é quadrado? Então o mundo seria quadrado? Não redondo? É, quase isso. Vamos pensar de uma forma que fica melhor. Ai, O não sei. Minecraft representa a realidade. O mundo no Minecraft é quadrado. Então a Terra é quadrada. Olha que Não, absurdo. A Terra é mas quadrada, é então? que, mas é que no Mine o mundo ele é arredondado, entendeu? Tipo, cada bloquinho é quadrado, mas ele forma uma forma arredondada, entendeu? Hum, aí eu já não sei, não sei dizer, pois não conheço muito bem os jogos. Como eu falei, não entendo nada dos jogos.
Mas isso, se fosse real mesmo, se fosse tudo quadrado ali, daria pra gente pensar dessa forma. E aí seria um sofisma, porque seria mentira. Então vamos fazer assim, pensem num sofisma, tragam pra mim na aula que vem, tá bom? Agora eu vou deixar vocês, porque senão eu tô tomando muito tempo de vocês pra fazer a prova. Ô, professora, só uma dúvida. A prova pega onde? No Drive? Você entra pelo sistema etapa e vai no home, que vai ter um anúncio da prova, e você só clica no anúncio que você já tá na prova. Ah, tá, sim. Então boa sorte, povo. Ô, Arrasem na professora, prova. só pra falar, quando você abre a prova, tá escrito, peraí, deixa eu até ler pra tu. Cadê aqui? Reservar um período de 3 horas e meia para fazer a prova. Céu. Então eu preciso encerrar mesmo, né? Então, Pra né? vocês fazerem. Tchau, gente. Boa prova. Tchau. 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 Até semana que vem. É. Podem sair, tá bom? Já vou encerrar. Até. Tchau, prof.